mecanismos que o nosso organismo ele desenvolve diante de uma anemia, né? Seja ela aguda, seja ela de pacientes crônicos, tá certo? Então, são os mecanismos adaptativos que ocorrem diante de anemia, né? Ok? Podemos começar? Quantas pessoas a gente tem? Vocês acham que ainda falta muita gente? Problema de trânsito não é, né? Então, vamos nessa. Bom, então, gente, os objetivos da nossa aula. Então, o que é que a gente vai precisar concluir ao final dessa aula? A gente vai precisar entender a função da hemácia no transporte de oxigênio. A gente sabe que a hemácia, o papel maior dela é transportar o oxigênio até as nossas células, né, até os nossos sistemas, para que esse oxigênio ele possa ser utilizado no metabolismo, nas funções oxidativas diversas que existem no nosso organismo, tá? Nós precisamos também entender os fatores que interferem no transporte de oxigênio, né? O que é que vai fazer, o que é que vai influenciar esse transporte de oxigênio, ok? E nós precisamos compreender os mecanismos compensatórios que se desenvolvem diante de uma situação de anemia, né? Então, vamos lá. Bom, primeira pergunta que a gente faz é o que é anemia, né? Então, na anemia a gente sabe que a gente tem uma redução da nossa massa eritrocitária, que pode ser visualizada em termos hematológicos pela redução do número de hemácias, pela redução proporcional, que é o nosso conhecido hematócrito, ou pela redução do componente da hemácia, responsável pela ligação ao oxigênio, que é a proteína da hemoglobina, certo? Então, esses três valores podem estar alterados, um ou outro, ou mais de um, né? O fato é que há uma redução dessa quantidade disponível de eritrócitos, tá? Bom, então, na anemia, pela Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que um valor de hemoglobina menor do que 12 em pacientes do sexo feminino é considerado anemia. Esse valor para o sexo masculino, ele é considerado diagnóstico de anemia quando você tem um valor de hemoglobina menor do que 13, né? Mas a gente sabe que a avaliação, a abordagem de paciente com anemia, ele é muito mais do que simplesmente um valor numérico, né? Porque existem diversos outros fatores, como a gente vai ver ao longo da aula, que vão influenciar na gravidade e na importância dessa anemia, certo? Bom, continuando aqui nessa definição de anemia, o que é importantíssimo a gente entender? Que a anemia, ela não é simplesmente um valor numérico ali da hemoglobina, do hematócrito, da hemácia que está reduzido, mas sim uma redução da função da hemácia, né? E a função maior da hemácia, que a gente sabe qual é? É transportar, é carregar oxigênio. Então, diante de uma situação de anemia, nós temos uma menor capacidade de carregar, de transportar o oxigênio até as células. Isso é que é importante. Nós não vamos tratar nunca o valor numérico. A gente sempre vai abordar e tratar essa função da hemácia, né? Se ela não está desempenhando essa função a contento, isso é uma coisa grave. O valor numérico, ele serve apenas como um guia, como um valor de referência que vai nos ajudar a guiar nessa avaliação e nesse manuseio do paciente, certo? Mas o mais importante é entender isso, que a hemácia, a função dela é carrear, é transportar oxigênio, certo? Bom, então, na anemia a gente pode dizer que a gente tem dois tipos de definições, né? Do ponto de vista hematológico, a gente sabe que a anemia ela vai ser uma diminuição da quantidade de hemácias, do hematócrito ou da concentração de hemoglobina, né? Mas do ponto de vista fisiopatológico, na anemia a gente tem uma diminuição da capacidade transportadora de oxigênio no sangue, né? Então, esses dois conceitos, eles têm que estar muito presentes, muito claros, né, para vocês, né, para qualquer médico.
E quanto de oxigênio que nós temos no nosso organismo? Isso a gente vai chamar de conteúdo de oxigênio. Então, a gente respira, esse oxigênio ele é captado lá no pulmão, pelas hemácias, ali no capilar pulmonar, e nós ficamos com uma quantidade de oxigênio ali dentro do nosso organismo, né? E vocês já se pararam para se perguntar se essa quantidade de oxigênio ela é limite, ela é uma quantidade grande, ela é uma quantidade limitada, né? Então, é isso que eu queria que nós discutíssemos hoje um pouquinho aqui, né? Aonde que nós vamos ter esse oxigênio presente no nosso organismo? Nós vamos ter esse oxigênio presente de duas formas. Aqui a gente tem um vaso sanguíneo, né, que captou o oxigênio através lá do capilar pulmonar, e esse oxigênio ele pode estar, primeiramente, dissolvido no plasma, né? Pode estar dissolvido no plasma, certo? Esse oxigênio dissolvido no plasma, como qualquer gás, ele é capaz de desenvolver uma pressão parcial, né? Existe uma pressão parcial dos gases pela presença desse gás ali dentro desse conteúdo do vaso sanguíneo, por exemplo. E esse gás, ele vai se dissolver dentro ali do vaso, a depender da sua solubilidade, né? Então, você tem, por exemplo, o oxigênio, ele tem uma solubilidade de 0,003 ml por decilitro. Ele não é um gás que tem uma grande solubilidade, né? Mas ele se dissolve ali no plasma sanguíneo, na proporção dessa sua solubilidade, que é essa aí que eu coloquei para vocês. Que outra forma nós vamos ter o oxigênio presente ali dentro do nosso organismo, né? A gente tem a nossa hemácia com a hemoglobina, e essa hemoglobina, ela tem no seu componente um radical M, né? Que tem ferro, e a presença desse M, ele faz possível essa ligação do oxigênio com a hemoglobina. Cada molécula, cada hemoglobina, ela é capaz de se ligar a 4 moléculas de oxigênio, certo? Então, isso dá esse referencial de que cada 1 grama de hemoglobina, ele é capaz de transportar 1,34 ml de oxigênio, tá certo? Bom, então, dissolvido no plasma, a gente tem a pressão parcial do gás, que é, por exemplo, a pressão de oxigênio de 100, vezes a sua solubilidade, a gente tem uma quantidade de 0,03 ml por decilitro, tá? Se eu somo o que eu tenho dissolvido, mais o que eu tenho ligado à hemoglobina, né? Ligado à hemoglobina, o que é que eu tenho? A minha quantidade aqui de hemoglobina, o quanto ela está saturada, tá? E quanto cada 1 grama de hemoglobina é capaz de transportar, que é aquele valor que eu passei para vocês anteriormente, né? Então, 1,34. Então, eu tenho ligado à hemoglobina 20 ml por decilitro, tá? Então, o que é que a gente conclui, então? Que o nosso conteúdo de oxigênio, ele vai ser o que eu tenho dissolvido no plasma, tá? Mais o que eu tenho ligado à hemoglobina. Esse é todo o meu conteúdo que eu tenho de oxigênio. São as 2 formas que eu tenho de captar oxigênio dentro do nosso organismo, tá certo? Bom, então, se eu for colocar matematicamente, né, eu tenho que o meu conteúdo arterial de oxigênio vai ser a pressão vezes a solubilidade, pressão de oxigênio vezes a solubilidade. Ora, e o que é isso daqui? É o oxigênio que está dissolvido, somado com a quantidade de oxigênio que eu tenho ligado à hemoglobina, tá certo? Que vai ser a própria hemoglobina, valor de hemoglobina, quanto ela está saturada, a saturação de oxigênio, e aquele valorzinho de 1,34, que é quanto 1 grama de hemoglobina transporta de oxigênio,
certo? Então, esse, pessoal, é o nosso conteúdo arterial de oxigênio. É quanto nós temos de oxigênio, tá? Vamos em frente. Bom, então, alguns fatores, eles são importantes na determinação desse conteúdo de oxigênio, né? Então, primeiro, obviamente, é a hemácia. E aí, a concentração de hemoglobina. Eu preciso ter uma quantidade de hemácias, eu preciso ter uma concentração de hemoglobina adequada para que isso possa me determinar a quantidade de oxigênio ali que eu preciso, tá? Eu preciso ter uma ligação do oxigênio à hemoglobina. Então, eu tenho que ter uma saturação da hemoglobina pelo oxigênio, né? Que a gente vai determinar como SaO2, que é em relação à saturação arterial, né? Essa saturação você pode verificar no tecido arterial, você pode verificar no tecido venoso, SvO2, ou você pode verificar perifericamente, como, por exemplo, a gente verifica no oxímetro de pulso, tá certo? Bom, e por fim eu tenho também a pressão parcial de oxigênio, que é a pressão que as moléculas de oxigênio exercem ali dentro do vaso sanguíneo, tá? No paciente com anemia, o que é que vai ser importante? O que é que vai estar alterado? A saturação da hemoglobina, ela vai estar ok, né? A menos que ele tenha algum distúrbio respiratório na oxigenação, mas ela é para estar ok. A pressão parcial de oxigênio no plasma dissolvido também ela é para estar ok, né? Então, basicamente, no paciente com anemia, o que é que altera como fator que altera o meu conteúdo de oxigênio é a minha quantidade de hemácias ou a minha quantidade de hemoglobina, tá? Então, qual a importância, então, dessa hemácia no transporte de oxigênio? Ela é o fator ali, né, que vai estar implicado, bastante implicado no conteúdo de oxigênio, né? Então, a gente vai comparar um pouquinho aqui, por exemplo, o oxigênio que a gente tem dissolvido no plasma. Ele representa cerca de 2, 3% da nossa quantidade de oxigênio disponível, né? E ligado à hemoglobina, olhem a diferença. Representa 97, 98% do oxigênio disponível. Então, quantitativamente, a gente já tem uma diferença muito grande, né? Então, dissolvido no plasma, ele vai depender de quê? Da pressão parcial do gás, no caso do oxigênio, e da solubilidade do gás, que a gente viu que é aquela de 0,003, né? Isso nos dá, com essa solubilidade, uma quantidade muito pequena de oxigênio dissolvido, certo? Então, essa quantidade, se nós dependêssemos apenas do oxigênio que é dissolvido no plasma, eu diria que ele é insuficiente para atender as nossas demandas, né? O nosso organismo não seria capaz de realizar todas as suas funções enzimáticas, funções que necessitam do metabolismo aeróbico, oxidativo, ele não iria conseguir realizar baseado nessa quantidade de oxigênio dissolvido. Por isso que a gente depende tanto desse oxigênio ligado à hemoglobina, né? Depende de quanto ela está saturada. A gente sabe que 1 grama de hemoglobina, ele se liga a 1,34 ml de oxigênio. Se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que tem 15 gramas de hemoglobina, eu vou ter 20 ml de oxigênio. Então, olhem a diferença de 0,3 para 20, né? Então, a quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina, ela é muitas vezes maior, 70 vezes maior, né? E tem um detalhe, ela é uma ligação que ela é reversível. O oxigênio, ele pode se ligar e ele pode ser liberado da hemoglobina e ele pode fazer esse papel na periferia e fazer esse papel no pulmão. No pulmão ele pode se ligar, na periferia, no tecido, ele pode liberar esse oxigênio. Então isso é muito importante também, essa característica. O que faz com que a utilização de oxigênio pelo nosso organismo seja muito otimizada pela presença da hemoglobina. Então, por isso, ela é o principal implicado, né? Ele é o ator principal nesse campo aí do fornecimento de oxigênio. Quanto de
o conteúdo de oxigênio a gente tem no sangue, né? Então, a gente vê ali quanto eu tenho por cada ml transportado. 1 litro de sangue normal de um indivíduo que tenha 15 gramas de hemoglobina, né? Ele vai, se a gente fizer um cálculo simples aí de matemática, a gente vai ter 200 ml por litro, né? Certo? A gente está fazendo isso aqui para comparar, né? Que 1 litro, ele possui 200 ml de oxigênio, tá certo? Já dissolvido no sangue, né? A gente tem aquela solubilidade, dependente da pressão de oxigênio. Então, no sangue, a gente tem apenas 3 ml de O2. Estou repetindo novamente para a gente ver que, ligado à hemoglobina, eu tenho uma forma muito mais eficaz de carrear, de transportar, né, de conter oxigênio para levar até as funções necessárias do nosso organismo. Ok, pessoal? Bom, então, observem aqui nesse gráfico, né, que ele mostra a relação entre a pressão de oxigênio, aqui na horizontal, com o conteúdo de oxigênio, tá, em ml por decilitro, e uma curva para cada valor diferente aqui de hemoglobina. Então, a gente vê aqui um valor de 15 de hemoglobina, de 10 e um valor bem baixo de 3, né? Então, o que a gente observa aqui nessa curva? Aqui nesse traçado, que tem a letra A, ele significa a quantidade, o meu conteúdo de oxigênio no lado arterial, né? O conteúdo arterial, onde hoje eu tenho pressões elevadas de oxigênio, eu vou ter um conteúdo de oxigênio aqui próximo a 20. Né? Cada vez que a minha hemoglobina cai, observem que o meu conteúdo de oxigênio, ele vai caindo também progressivamente. Aqui equivalente a 15, aqui equivalente a 10, né? Eu caio quase a metade. Quando eu chego a 3, eu tenho uma redução drástica aqui do conteúdo de oxigênio. Aqui nesse outro traçado, ele representa o conteúdo venoso de oxigênio. Observe que no lado venoso, eu tenho a influência de pressões de oxigênio menores, porque pressão de oxigênio no sangue venoso, ela é em torno de 40, bem menor do que no sangue arterial, né? Então, o conteúdo arterial e venoso, ele é diferente, existe essa diferença do conteúdo arterial para o venoso, que a gente vai chamar de diferença arteriovenosa. Isso ocorre exatamente por quê? Porque o sangue chega no lado arterial, rico em oxigênio, chega lá nos capilares, as células, eles captam esse oxigênio, e lá no lado venoso, o sangue volta, depois da utilização desse oxigênio, com uma quantidade bem menor de oxigênio, já que uma parte dela foi utilizado pela célula, ou seja, houve uma extração de oxigênio aqui no capilar, dado por essa diferença arteriovenosa, tá certo? Isso aqui é muito importante também que a gente entenda, né? Então, a hemoglobina, ela é essencial, a gente já viu isso aí, ela é essencial para esse transporte de oxigênio. O oxigênio precisa se ligar no componente férrico, ali, da hemoglobina, para que ela possa fazer essa sua função, né? E quanto desse oxigênio que a gente tem, quanto chega até a célula? Quanto que a célula precisa, né? A gente viu que eu tenho 200 ml por cada litro, tá? Mas e aí? Quanto é que vai chegar e quanto que a célula vai utilizar, né? Esse transporte de oxigênio até a célula, a gente vai chamar de delivery, de DO2, né? A quantidade de oxigênio que é ofertada aos tecidos é o chamado DO2, o D de delivery, de oferta, né, de entrega, certo? Ele vai ser dado por quê? Ali de novo as nossas garrafinhas, mostrando que cada litro de oxigênio eu tenho 200 ml de oxigênio dissolvido, né? Ora, mas se eu tenho, na verdade, o meu organismo, ele manda 5 litros por minuto, que é o nosso débito cardíaco,
né? Então, eu vou ter 200 vezes 5, né? Então, eu vou ter 1.000 ml ofertado, certo? Então, a cada minuto, o nosso organismo, através do débito cardíaco, ali, o sangue que vai oxigenado, vai através do ventrículo esquerdo e da aorta, ele manda para todas as células do corpo um sangue que contém em torno de 1.000 ml de oxigênio. Tá certo, pessoal? Vocês estão entendendo? Qualquer necessidade de interromper para perguntar, vocês podem perguntar, tá bom? Bom, então, o oxigênio, então, que é ofertado, delivery, novamente, o DO2, é fácil da gente lembrar do D, né, por conta do delivery, e nos tempos de hoje, então, tudo é delivery, né. O DO2, ele vai ser dado pelo conteúdo arterial de oxigênio, pelo débito cardíaco, certo? Então, simples assim, nosso DO2, ele é em torno de 1.000 ml. Uma observação interessante é que, como nós sabemos, não há estoque de oxigênio, né? Então, a gente tem estoque de carboidrato, de gordura, né? De nutrientes como esse, mas de oxigênio a gente não tem. Nosso fornecimento, ele tem que ser contínuo, né? Se houver uma parada nessa oferta de oxigênio, isso implica em hipóxia e morte celular. Ok? Então, diante de uma anemia que eu tenho diminuição da oferta, né? Porque eu diminuí o meu DO2. O que é que o organismo pode fazer, já que eu não tenho reserva? E é isso que a gente vai discutir, ok? Bom, a oferta, ela vai ser dada, então, quais são os fatores que interferem? O fluxo de oxigênio. Para eu ofertar oxigênio, é preciso que eu tenha fluxo chegando até a célula, né? De nada adianta eu ter oxigênio e não ter perfusão. Por exemplo, um paciente em choque, né? Em baixo débito cardíaco, ele não consegue levar oxigênio até as suas células, ele se comporta como um paciente com uma grande anemia, porque o oxigênio não chega, né? Ele pode até não ter anemia, mas se ele não tiver fluxo, ele não tem perfusão, ele não tem débito, também o oxigênio não chega, tá? Eu dependo muito da hemoglobina, a gente já viu, a hemoglobina é a estrela principal aí na oferta de oxigênio, né? E eu dependo da extração de oxigênio, ou seja, do oxigênio que chega aqui, né, no sangue arterial, e é captado lá pelo capilar, né, retornando o sangue não pouco oxigenado ali pelo lado venoso. Então, essa extração de oxigênio é essencial o entendimento dessa extração, de como ocorre essa extração de oxigênio, para que a gente possa entender o que acontece com o paciente anêmico. Tá certo, pessoal? Então, o sangue chegou aqui, rico em oxigênio, bastante oxigênio, hemoglobina bem saturada, né? Pressão de oxigênio elevada, entrou nos capilares, a célula vai utilizar esse oxigênio e depois esse sangue retorna novamente, né? Essa diferença, como a gente viu, na quantidade de oxigênio que eu tenho, né? Entre o sangue arterial e venoso, é a minha diferença arteriovenosa, ou seja, é o que eu extraí de oxigênio, é o que eu utilizei de oxigênio, tá certo? Bom, e o que eu utilizei de oxigênio, a oferta é o delivery, né? E aqui é o consumo, né? O quanto eu consumi, o quanto entrou na célula ali, para que eu possa exercer as minhas funções essenciais celulares, né? Isso eu vou chamar de VO2, tá certo? Bom, então, o meu VO2, ele vai ser dado pela diferença de conteúdo arteriovenoso, ó, né? Como a gente viu. Ou, se a gente quiser, pela diferença da saturação arteriovenosa, tá? Se a gente fizer esse cálculo aqui, o meu VO2, ele vai dar quanto? Ele vai dar em torno de 200, 300 ml por minuto, certo? Com uma taxa de extração de oxigênio, aquele sangue que chega, aqueles 1.000 ml que chegam lá no lado arterial, né? Eles vão ser, vai ser captado uma quantidade de oxigênio equivalente a 20, 30%. Então, se eu entrego 1.000 ml, eu vou consumir em torno de 200 a 300 ml, certo?
Bom, então, moral da história, aqui, o meu delivery, a minha oferta, ela é 4 vezes maior do que o meu consumo. Né? Eu tenho uma relação de 4:1, aí, em média, né? Entre a minha oferta e o meu consumo, tá certo? Então, isso é a base para entender o que acontece diante de uma situação de anemia. Ora, se eu oferto muito mais do que eu consumo e eu estou tendo anemia, então eu tenho uma espécie de reserva que me permite deixar esse paciente com um certo grau de anemia sem interferir com o que ele precisa consumir de oxigênio. Ok, pessoal? Bom, então, para manter o meu consumo de oxigênio, aquela quantidade de oxigênio que eu preciso, minimamente, né, diante de uma situação de anemia, existem mecanismos compensatórios, né, que me permitem suportar essa situação de anemia, né, apesar da queda na oferta. Bom, esses mecanismos compensatórios da anemia, eles são diversos, né? Primeiro mecanismo é o mecanismo metabólico, que ele diz respeito à utilização do oxigênio, ali, aquela diferença arteriovenosa, né? Se eu consumo, eu consigo extrair 20 a 30% em situações normais, mas o organismo, a minha célula, sente que a minha quantidade de oferta está diminuindo, o que é que eu vou fazer? Eu vou extrair mais, para manter o que eu preciso. Né? Então, isso é o que a gente chama de mecanismo metabólico de compensação da anemia. Ele altera essa utilização, essa extração de oxigênio através dessa diferença arteriovenosa, ok? Um outro mecanismo cardiorrespiratório, que ele vai ser muito importante para os pacientes em situações de anemia aguda, né? Onde você tem uma hiperatividade cardiovascular, um aumento da função pulmonar, para compensar através do fluxo, através daquela outra variável da oferta de oxigênio, né? Que é o débito cardíaco, eu vou compensar através dessa estimulação cardiorrespiratória, tá certo? E você tem a compensação hematológica, né? A nossa hemoglobina, ela mesma tem a capacidade de sofrer mecanismos compensatórios diante de uma anemia. Ela vai alterar, por exemplo, a sua afinidade pelo oxigênio. Então, se na anemia eu estou precisando de mais oxigênio, eu preciso que o oxigênio chegue à célula mais fácil, aquela ligação da hemoglobina com o oxigênio, ela vai ser modificada. O que é que vai acontecer? Eu vou diminuir essa afinidade. Então, o paciente com anemia, ele libera o oxigênio mais facilmente na periferia, tá certo? Isso é um mecanismo compensatório muito importante nos pacientes com anemia crônica, né? Além disso, o que é que o paciente anêmico ele pode fazer? Ele pode iniciar estímulos de aumento da produção, tá certo? Você pode aumentar o estímulo da produção através do estímulo da eritropoese, né? Que a gente vai ver também como é que isso vai acontecer. Gente, não se preocupe que no final eu fico para responder as perguntas, tá certo? Porque agora, aqui na hora, às vezes vocês podem botar alguma mensagem aí, eu não consigo ver, mas tranquilo, a gente vê bem calmo no final, tá bom? Tá bom, prof, você poderia só explicar novamente o metabólico? Vai ser bem detalhado já, não se preocupe não. Se no final você não entender, você me fala, tá? Bom, então o que é que vai acontecer? Para manter o consumo de oxigênio, que é o nosso VO2, né? Então, a minha hemoglobina caiu, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou alterar essa diferença arteriovenosa. Eu vou promover uma maior extração de oxigênio, tá certo? Se chega 1.000 e eu só tirava 20%, eu vou começar a extrair mais. 20, 30, 40, eu vou aumentar essa quantidade que eu estou extraindo, né? Por exemplo, gente, isso daqui para você, quem me perguntou aí, né, do mecanismo metabólico.
Isso aqui é o que acontece normalmente. Eu tenho aqui um terminal de um capilar, né? Um capilar artério venoso. Aqui, imagine que é a célula que vai captar o oxigênio. Então, aqui do lado arterial, eu tenho uma pressão de oxigênio em torno de 100, né? Do lado venoso, eu tenho uma pressão venosa em torno de 40, certo? Isso significa que o oxigênio entrou aqui, através do capilar, foi captado pela célula, foi, portanto, extraído. Uma extração normal de oxigênio, ela equivale a 20, 30%. Isso aqui é o que ocorre a todo momento, é uma extração normal, né? Diante de uma situação de anemia, o que é que vai acontecer? Eu estou precisando de mais oxigênio, né? Porque a minha hemoglobina caiu, tá? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou extrair uma quantidade maior. Minha extração de oxigênio, ela vai ser, então, maior do que 30. Como que eu vou evidenciar isso aqui nos valores, né, na avaliação do paciente, na avaliação do metabolismo do oxigênio? Eu observo que a minha pressão venosa de oxigênio, ela está menor, ou seja, eu fiquei com uma diferença arteriovenosa maior, eu extraí mais oxigênio, tá certo? Ficou mais claro agora? Mas vamos em frente, tem mais vamos falar mais um pouquinho do mecanismo metabólico para que vocês possam compreender mais, né? Então, aqui a gente tem nossa célula, ela precisa de oxigênio, né? O mínimo para manter o seu funcionamento, que é o consumo, e o oxigênio, ele é o nutriente dessa célula, certo? Ele precisa ser captado. Na utilização do oxigênio normal, o que é que a gente viu? Que a oferta, ela é muito, muito maior do que o que é consumido, certo? Eu vou precisar fazer grandes alterações na oferta para que eu altere o meu VO2, porque eu só consumo 200 e eu entrego 1.000, eu tenho uma reserva técnica, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma reserva boa ali para utilizar esse oxigênio, tá certo? Então, eu fico tranquilo que em situações de uma anemia discreta, eu oferto muito mais do que eu consumo, tá certo? Então, isso não vai representar um prejuízo para a minha célula. Ela vai receber oxigênio, ela vai extrair oxigênio, tudo normalmente, certo? Então, na anemia, eu vou reduzir a quantidade de oxigênio disponível. Meu DO2, delivery, né? Ele vai estar reduzido, certo? Então, observe aqui o que é que acontece. Eu tenho aqui, nesse meu eixo horizontal, o DO2, a oferta. Aqui eu tenho o meu consumo necessário. Então, observe que se eu começo a reduzir, aqui, reduzindo da direita para a esquerda, minha oferta de oxigênio, eu diminuo essa oferta, né? E durante todo esse período daqui, do início do DO2, até chegar nesse ponto, que a gente vai chamar de DO2 crítico, essa redução, ela foi independente da oferta. Eu reduzi o meu DO2, vamos supor, um paciente que está sangrando, né, que perdeu sangue, ou que está desenvolvendo anemia, seja por que causa for, eu reduzi a minha oferta, mas o meu consumo, ele se manteve, né? Eu observo isso como metabolismo aeróbico acontecendo normalmente, eu não tive aumento de substratos que são marcadores do metabolismo anaeróbico, por exemplo, como lactato, ele se manteve estável, né? Mas a partir de um determinado ponto, esse mecanismo, a gente sabe que todo mecanismo compensatório, ele não é infinito, ele tem um limite, né? Eu não posso aumentar a extração ad infinito, né? Tem uma hora que esse mecanismo, ele se esgota, isso é para qualquer mecanismo fisiopatológico, tá certo? Então, no momento que esse mecanismo, ele se esgota, o que é que vai acontecer? Esse ponto aqui da oferta, ó, ele é dependente o consumo, ele é dependente da oferta. Se eu reduzir a mais, passando desse ponto aqui, eu não consigo mais manter o oxigênio necessário para manter minha célula em função aeróbica. Eu vou começar a ter uso do metabolismo anaeróbico e aumento de marcadores como lactato,
né? Então, durante todo esse período aqui, independente da oferta, eu tenho redução da oferta de oxigênio, eu desenvolvo mecanismos nesse momento e eu consigo manter o oxigênio, o consumo necessário. A partir desse ponto, que é o DO2 crítico, não, eu não consigo mais. Eu tenho queda do consumo de oxigênio, né? Eu tenho queda do consumo de oxigênio e metabolismo anaeróbio, tá certo? Bom, então, o mecanismo de compensação metabólica, ele é muito importante, né? Ele vai ocorrer diante de uma redução do DO2, tá? O VO2, ele tem que ser mantido, tá certo? Eu tenho que manter. O objetivo do nosso organismo, diante dessa compensação metabólica, é o quê? Manter o DO2, né? Eu tenho que manter o DO2, o VO2, que é o consumo. E existe uma reserva, a gente pode dizer que existe aquela reserva. Lembra que eu entrego 1.000, mas eu só gasto 200 a 300, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso extrair mais. Lembrar que esse mecanismo é limitado pelo aquele ponto que a gente chamou de DO2 crítico, né? Vamos colocar isso aqui num gráfico para ficar mais claro para vocês, tá? Então, nesse gráfico aqui, gente, o que é que eu tenho? Eu tenho a oferta de oxigênio aqui na horizontal, ela está aqui começando de 1.200, né? E ela vai, em torno aqui de 1.000, ela vai começar a reduzir. Para uma oferta em torno de 1.000 a 1.200, eu tenho uma extração entre 20 a 30, que me dá um consumo aqui. Oi? Tudo bem? O que dá um consumo em torno de 300 ml de oxigênio, ok? Então, vamos supor que aqui a relação normal entre oferta e consumo, né? Então, vamos supor que eu começo a reduzir a minha oferta. Por exemplo, o paciente está sangrando, né? O paciente continua sangrando. E olhem o que é que está acontecendo. O meu DO2, ele está em declínio, ele está reduzindo, ele começou bem aqui, né? E ele está reduzindo, mas olha o meu consumo, manteve, né? Estou mantendo o meu consumo dentro do que eu preciso, então, ótimo, né? Então, o mecanismo funcionando, por quê? Porque eu estou extraindo mais, ok? Continuo a sangrar, né? Oferta reduz, porque eu estou sangrando, eu vou perder hemácia, meu conteúdo, minha oferta vai diminuir, então eu vou ficar com uma oferta menor, né? O que é que eu faço? Aumento a extração para manter o meu consumo dentro do que eu preciso, ok? Segue em frente, né? Continua a ter declínio do DO2. Minha extração continua a se elevar e eu consigo manter o meu consumo dentro do que eu preciso, né? Em um determinado momento, a professora, que momento é esse? Qual é o valor? Infelizmente, a gente não consegue dizer um valor X é o DO2 crítico. Por quê? Porque cada paciente vai responder de uma forma diferente, né? Essa avaliação, ela tem que ser individualizada. Vai depender se o paciente é jovem ou idoso, se ele tem doenças associadas ou não, tá certo? Se ele tem infecção associada, uma série de fatores, tá? Então, por isso que essa avaliação, o médico tem que ser feita individualmente. Ainda bem, né? Porque senão colocava lá no computador e dizia pra gente. E assim não, a gente vai ter que realmente avaliar cada paciente, tá certo? Então, a partir desse ponto, né, que a gente chamou DO2 crítico, o que é o DO2 crítico? É o ponto da oferta em que se eu reduzir mais alguma coisa ali, eu começo a não ter mais oxigênio suficiente para o meu consumo. E é o que vai acontecer a partir daqui, né? Certo? A minha anemia diminuiu a oferta, não é mais possível manter o consumo, eu cheguei no meu DO2 crítico e, posteriormente, o meu VO2 também vai cair. Vai acontecer o quê? Metabolismo anaeróbio e acidose. Então,
O médico que está observando o paciente sangrando, o paciente com anemia, ele pode observar que ele está se adaptando, ele está com um mecanismo adaptativo, ele aguenta aquela anemia, mas ele não pode deixar passar desse ponto, né? Porque passou desse ponto do DO2 crítico, você já está tendo um dano celular importante, tá certo, pessoal? Bom, então aqui, ó, eu passei do meu DO2 crítico, olha o que acontece, né? Criticamente insuficiente, agora eu estou dependendo ali diretamente. Caiu a minha oferta, o consumo vai caindo. Tá vendo a minha linha aqui vermelhinha, que representa o consumo, ela está caindo. Então, se eu preciso, no mínimo, daqueles 300 ml para fazer minhas funções dependentes de oxigênio celulares, eu não estou tendo mais, né? Então, isso significa dano, lesão celular, metabolismo anaeróbico, né? Aumento de lactato, de marcadores como lactato, por exemplo, certo? Ok? Então, a minha hemoglobina diminuiu. Um outro mecanismo que eu posso dispor, né? Além daquele do mecanismo metabólico, eu posso alterar esse outro fator aqui da minha equação, né? Eu alterei aqui o meu fator metabólico, aqui na diferença arteriovenosa, mas agora eu vou alterar aqui o fator do débito cardíaco. O meu sistema cardiovascular, ele pode ser estimulado, principalmente em situações agudas, situações de perda aguda, né, de choque, de hemorragias, tá certo? O sistema cardiovascular, ele pode ser estimulado pelo sistema simpático, pelo sistema neuroendócrino, né, pelos hormônios, por toda aquela resposta ao estresse, e isso pode alterar a minha resposta, né? Então, como que eu posso aumentar a minha oferta? Eu posso alterar esses fatores do débito cardíaco aqui, principalmente o que? Frequência cardíaca, né? E volume sistólico também, né? Mas mais principalmente a frequência cardíaca. O que é que a gente observa num paciente que está sangrando ativamente? Que ele vai ficando mais taquicárdico, cada vez mais taquicárdico, mais taquicárdico. O que é que ele está fazendo com aquilo ali? Ele está tentando compensar a queda que está havendo no volume de hemácias dele, né? Ele precisa de oxigênio, volume de hemácias diminuindo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou estimular o meu sistema cardiovascular para compensar o outro fator aqui da minha equação, que é o débito cardíaco, certo? Então, observem aqui. Aqui a gente tem uma situação normal. Tem hemoglobina, essa hemoglobina está saturada e ela funciona a um débito cardíaco normal X, de 5 litros, né? Aqui é o meu volume de sangue. Numa situação de anemia, eu reduzi aqui um fator que foi a hemoglobina. Se eu não alterar os outros fatores, eu vou ter um paciente aqui com um conteúdo menor de oxigênio, né? Numa situação de anemia. Mas o que é que a compensação cardíaca ela pode fazer? Eu posso aumentar o meu débito cardíaco às custas daqueles fatores, principalmente da frequência cardíaca. E com isso, eu posso compensar, de certa forma, o que eu perdi aqui de volume de hemácias, certo? Então, é nisso que se baseia a minha compensação cardiovascular, tá bom? Bom, então, se a anemia ela é aguda ou crônica, isso vai fazer uma diferença imensa, né? Aqui é um paciente representando a proporção normal dos volumes de um paciente, o volume de hemácias, aqui em vermelhinho, e em amarelinho o volume plasmático, certo? Na situação de hipovolemia, da anemia aguda, olha o que acontece. O paciente ele perdeu proporções tanto de plasma como de volume de hemácias, né? Então, ele está com o seu volume sanguíneo todo alterado, né? No paciente crônico, que a gente chama da anemia normovolêmica, ele ocorre uma expansão do volume plasmático para compensar a redução do volume de hemácias. Então, em termos de volemia, esse paciente aqui, ele é igual ao paciente normal. O que é que ele tem de diferente? Ele tem menos hemácias, ou ele tem menos hemoglobina, mas a volemia dele está mantida, né? Então, vocês concordam comigo que a resposta de um paciente hipovolêmico
a uma anemia, ela é totalmente diferente do que um paciente normovolêmico, né? Esse paciente aqui, ele não precisa correr atrás da volemia, ele só precisa compensar a anemia. Esse paciente aqui, hipovolêmico, ele precisa correr atrás da redução da sua volemia, da sua perfusão, né? Então, é um paciente que tem uma compensação mais aguda, onde entram aí os fatores relacionados muito ao estresse, tá? Então, na anemia aguda, né, é importante a gente quantificar o quanto que ele perdeu, o quanto de volume sanguíneo ele perdeu, né? E aí você pode classificar a hemorragia. Classe 1, perdeu até 15% do volume sanguíneo, né? Classe 2, perdeu 15% a 30%. Classe 3, 30% a 40%. Classe 4, perdeu mais de 40%. Certo? Então, clinicamente, você vai avaliar que o paciente, quanto mais ele perde de volume sanguíneo, ele vai estar apresentando, ele vai se mostrar mais taquicárdico, né? Ele vai se mostrar com perfusão periférica ruim, ele vai apresentar alteração do sensório da perfusão cerebral, ele vai ter débito urinário reduzido, ele vai também ter hipotensão, não é um achado inicial, mas ele vai ter hipotensão também mais posteriormente, né? E dessa forma, você quantifica e avalia a gravidade do paciente diante de uma anemia aguda, tá? A compensação que vai se desenvolver diante de uma anemia aguda, ela vai ser bem relacionada à hiperatividade simpática, como a gente viu lá, né? Vai ter estimulação do débito cardíaco, da frequência cardíaca, tudo isso para tentar compensar a perda de hemácias, certo? Existe também uma resposta neurohormonal, né, diante de uma hipovolemia. Então, todo o eixo hormonal, ele libera hormônios relacionados ao estresse, como ADH, para reter líquido, catecolaminas, como epinefrina, para estimular mais o sistema cardiovascular, cortisol, que é hormônio relacionado ao estresse, renina, para na retenção de sal e água, né? Então, você tem retenção de volume e aumento do débito cardíaco como uma forma compensatória, certo? Outro mecanismo que se desenvolve, que é muito importante na anemia hipovolêmica, ocorre um desvio do fluxo sanguíneo. Então, o organismo ele vai redirecionar o sangue de regiões que são menos importantes, como rins, o território esplâncnico, pele, fígado, músculos, né? E vai direcionar isso para os nossos territórios mais nobres, como cérebro e coração, miocárdio, certo? Esse redirecionamento é na tentativa de preservar células que são essenciais. Se a gente perde o funcionamento da célula cerebral, o dano ele é muito impactante. Né? Toda célula mas do cérebro muito mais, do miocárdio muito mais. Então, esse redirecionamento é feito com esse intuito, tá? Esse redirecionamento, ele é muito eficaz quando você tem uma perda de até 20, 25% da volemia, né? Você observa que o paciente, que ele está numa perda aguda de sangue, como é que ele fica? Ele fica bem pálido. Aquela palidez é muito decorrente desse redirecionamento. Você tem uma vasoconstricção periférica, tá? Da pele, né? Dos tecidos menos nobres e um redirecionamento para cérebro e coração. Então, nessa situação, os sintomas de hipovolemia, eles são muito predominantes, muito mais do que da anemia em si, tá certo? E existe os sintomas de estimulação simpático-adrenal também bem predominantes. É uma estimulação como se mais relacionada ao choque hipovolêmico do que propriamente à anemia, né? Bom, então aqui esse gráfico, o que é que ele mostra? Você vê aqui a relação do hematócito com dias relacionados aos dias de sangramento, né? Então, você tem aqui um sangramento, o que é que vai acontecer? Uma retenção salina, aquela estimulação, né, da renina, ADH, com retenção salina, e
posteriormente vai haver uma estimulação para o aumento de hemácias, certo? Então, os mecanismos hormonais, como renina, aldosterona, ADH, eles levam a essa retenção de sódio e água, certo? Tentando recompor aqui o volume circulante. Se não é uma perda tão significativa, ele consegue fazer essa recomposição, mas quando é uma perda maior do que 30%, 40%, aí realmente fica bem difícil, né? E aí você realmente tem que usar dos hemocomponentes, né, da transfusão de hemocomponentes. Bom, a partir de alguns dias é que você vai ter recomposição aqui, né, um incremento do aumento da produção de hemácias, né, e aqui você vai ter, então, nessa fase, uma diluição das hemácias, da dosagem de hemoglobina, tá certo? Que só vai se estabilizar 48, 72 horas depois. Então, moral da história, nessa fase aguda, eu posso usar, por exemplo, a hemoglobina para quantificar quanto que o meu paciente sangrou? Não, não é bom, porque os volumes estão todos alterados, o paciente está diluído, a hemoglobina está diluída, né? Então, nessa fase inicial, eu não posso usar a hemoglobina como guia do grau de sangramento do meu paciente, tá certo? Na hemorragia aguda. Então, gente, isso aqui é muito importante, ó. O hematócrito da hemoglobina na anemia aguda, os sintomas de hipovolemia predominam sobre a anemia, a gente já falou isso. Nas primeiras horas, após a hemorragia, a dosagem de hemoglobina e hematócrito, eles não refletem o volume perdido, não vão usar hemoglobina e hematócrito num paciente que está sangrando agudamente, né? E a avaliação da gravidade, como é que eu vou fazer? E aí, como é que eu vou saber se o paciente sangrou muito, se o paciente não sangrou muito? Você vai utilizar sinais clínicos, frequência cardíaca, pressão arterial, palidez, sudorese, temperatura, consciência, débito urinário, tá? Esses são os fatores que você vai se utilizar para quantificar o grau de perda, tá certo? Gente, não se preocupe que eu respondo tudo no final, tá bom? Porque eu não tenho como ver na minha tela aqui, que tá a tela grande, tela cheia, e às vezes eu vou ver aqui no celular, mas aí já passou, mas tudo bem, a gente responde tudo no final, não se preocupe não. Anemia normovolêmica, vamos ver qual é a diferença que ocorre na anemia normovolêmica, tá? Então, existe compensação cardiovascular na anemia normovolêmica? Existe, mas a gente vai ver que ela é diferente. Porque o direcionamento aqui não é de um paciente hipovolêmico, o direcionamento é outro, né? Então, você tem um objetivo aqui de restaurar o volume plasmático por retenção, né? Normalização da volemia. O paciente com anemia crônica, ele tem volemia normal, então ele é um paciente que ele é hemodiluído, tá? Isso reduz a viscosidade, tá? O que pode ser um ponto positivo, porque com o sangue menos viscoso, você pode ter uma perfusão facilitada, né? Além disso, você tem liberação de mediadores, como, por exemplo, o óxido nítrico, que reduzem a resistência vascular periférica, né? E a hipóxia estimula a neovascularização, certo? Então, isso tudo melhora a perfusão no paciente com anemia crônica, né? Anemia normovolêmica. Então, esses pacientes, a gente vai ver que muitas vezes eles são pouco sintomáticos. Por quê? Porque houve tempo para que esses mecanismos se desenvolvessem, né? E ele não tem sintomas de alteração volêmica, né? Então, ele consegue se adaptar melhor a essa situação do que um paciente agudo, certo? Não tem sintomas de hipovolemia, né? Então, os sintomas, muitas vezes, são bem mais discretos do que do paciente agudo, tá? Então, aqui, observem a proporção que a gente encontra, né, entre volume de hemácias, volemia e hemoglobina. Aqui, uma situação normal, né? Aqui, numa situação de hemorragia aguda, lembrando que
a hemoglobina pode estar até normal diante de uma hemorragia aguda, por conta da proporção dos fatores perdidos. Na perda crônica, não, você tem uma redução do volume de hemácias, a volemia, ela é restaurada, então você tem a hemoglobina reduzida, hemodiluída, tá? Na hemodiluição verdadeira, o que é que ocorre? Você faz uma expansão volêmica, por exemplo, você faz uma hidratação excessiva para um paciente, fez soro demais, soro, e aí o que é que vai acontecer? Você vai colher uma hemoglobina desse paciente, ela vai estar reduzida. Ele está com anemia? Não, ele está apenas com a proporção em relação ao volume reduzida, certo? Mas ele não tem anemia, ele está com hemodiluição. A mesma coisa, a hemoconcentração. O que é que acontece? Você tem uma redução do volume, uma retração do volume, por exemplo, uma desidratação, né, por conta de vômitos, diarreia, né? Então, o que é que pode acontecer? O paciente desidrata, ele perde volume plasmático, né? Mas ele não perdeu a hemoglobina, ele não sangrou, ele não tem anemia crônica, então a hemoglobina dele vai dar uma impressão que ela está aumentada, né? Então, se vocês forem, quando vocês começarem a andar nos hospitais, escolher um exame, né, um hemograma, e o paciente está com a hemoglobina elevada, hematócrito elevado, uma das coisas que vocês também tem que pensar é se esse paciente, na verdade, ele não está hemoconcentrado, certo? Bom, então, os fatores que interferem nesses mecanismos adaptativos é a velocidade de instalação e a presença de volemia, que eu falei para vocês, né? Se é uma perda aguda, rápida, com alteração da volemia, né, os mecanismos, eles são diferentes. Intensidade da anemia, né? Então, normalmente, uma anemia ali entre 7 e 10, ela é razoavelmente tolerada. Quando esse valor ele começa a cair de 7, né, normalmente você tem sintomas bem mais intensos. A idade, se o paciente é idoso, se é criança, se é neonato, se é prematuro, tudo isso vai influenciar na intensidade dos sintomas, dos achados da anemia. Presença de comorbidades, sepse, febre, né? Isso é um fator que pesa na sua decisão de tratar a anemia, por exemplo. O paciente está séptico, está com infecção, então ele tolera pior ali a anemia. Se ele é cardiopata, ele tolera pior também, né? Ele precisa muito daquele oxigênio ali para perfundir o miocárdio, né? Para que a sua dinâmica cardíaca seja restaurada. O paciente que tem pneumopatia, também ele já tem problemas na oxigenação, ele já tem algum grau de insuficiência respiratória. Então, também esse paciente tolera pior, tá? Pacientes que usam fármacos, por exemplo, beta-bloqueadores, eles vão impedir um pouco esse mecanismo compensatório do aumento da frequência cardíaca, vasodilatadores da mesma forma, vão alterar na resistência, né? Então, esses fármacos também podem alterar, interferir nos mecanismos compensatórios, tá? Outro mecanismo compensatório bem importante, pessoal, é a alteração que ocorre na curva de dissociação do oxigênio, né? O que é isso? A hemoglobina, ela se liga ao oxigênio, né? E nessa ligação, ela faz uma relação entre a quantidade de da pressão de oxigênio, o valor da pressão de oxigênio e o quanto ela está saturada, certo? E aí, essa hemoglobina, ela pode soltar o oxigênio ou se ligar mais fortemente a ele. Alguns fatores diminuem essa afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Isso quer dizer o quê? Que a hemoglobina vai liberar mais para o tecido. E alguns fatores, eles aumentam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Isso quer dizer o quê? Que ele vai se agarrar ali mais ao oxigênio e vai liberar mais dificilmente. Os pacientes com anemia crônica, né, eles têm uma tendência a ter um desvio dessa curva aqui para a direita, deslocar essa curva para cá. Quando eu desloco essa curva para cá, ele libera mais facilmente o oxigênio. Observem aqui nessa figurinha, né? Quanto mais para a esquerda está a curva, mais a hemoglobina está assim, ligada ao oxigênio, agarrada.
Quanto mais para a direita ela está, mais ela está assim, sem oxigênio. Então, portanto, o oxigênio entrando no tecido mais facilmente, certo? Essa compensação, ela é muito importante para os pacientes que têm anemia crônica, né? Existe uma molécula, que é o 2,3-DPG, ou 2,3-difosfoglicerato, que vocês vão ouvir falar muito aí na hematologia, né? E que ele está aqui situado no meio das cadeias beta de hemoglobina, tá certo? Quando essa molécula está aumentada, o que é que ela faz? Ela facilita essa liberação do oxigênio da hemoglobina, tá certo? Então, os pacientes que têm anemia crônica, né, eles têm o 2,3-DPG aumentado, tá certo? Eles têm o 2,3-DPG aumentado, e isso faz com que a hemoglobina desses pacientes, por exemplo, paciente que tem anemia ferropriva, que tem anemia, enfim, seja de anemia, doença crônica, doença renal, né, eles vão ter uma maior liberação do oxigênio, né, para os tecidos, né, por conta desse aumento do 2,3-DPG, certo? Bom, o outro mecanismo importante é o da compensação medular, da produção lá da linhagem, lá na medula óssea, tá certo? Então, o que é que a gente tem? A gente sabe que lá nas células renais, as células tubulares renais, elas são capazes de produzir um hormônio, que é a eritropoetina, né? E esse hormônio, ele age lá na medula óssea, estimulando a linhagem, a formação, a produção da linhagem eritroide, né? Né? Então, a gente tem uma perda, uma destruição que é contínua, né, das hemácias ao longo da sua meia-vida, que é em torno de 120 dias, ocorre uma destruição dessas hemácias. Essa destruição das hemácias reduz o conteúdo lá de hemácias ligadas ao oxigênio, isso é sentido lá pelas células tubulares renais, e ela vai, então, fazer um estímulo, né, liberar a eritropoetina para que haja uma produção da linhagem eritroide pela medula óssea. Isso é o que vai acontecer normalmente, né? Vamos supor que eu tenho um paciente aqui com anemia ferropriva, tá? Então, o que é que ele tem? Ele continua tendo a destruição dele aqui, normal, mas não está aumentada, mas ele reduz o seu conteúdo porque ele tem menos hemácia, né? Ele não tem ferro, não tem o componente essencial para a formação da linhagem eritroide, então ele forma menos hemácia, né? Então, o que é que vai acontecer? Esse estímulo da eritropoetina aqui na medula, diante dessa situação, ele está aumentado. Então, ele vai ter uma anemia que vai ser com estímulo da produção, né? Hiperproliferativa. Vai haver a medula óssea está lá a todo vapor tentando produzir mais linhagem eritroide para compensar a redução que teve, né? Bom, se eu tenho, por exemplo, uma anemia hemolítica, na anemia hemolítica, eu tenho destruição aumentada aqui das hemácias, né? Tem uma quantidade de hemácias mais destruída, mais do que o normal, ou sobrevivendo menos tempo do que o normal, e aí também a eritropoetina vai estimular de forma mais intensa aqui a medula, né? Já os pacientes, por exemplo, os pacientes renais crônicos, eles não conseguem ter esse estímulo da eritropoetina por conta do dano da célula renal, certo? Então, ele tem uma sobrevida ainda diminuída dessas hemácias, né, por conta de fatores crônicos aí da doença renal, mas eles não são estimulados excessivamente aqui a medula óssea, né, porque não há essa produção da eritropoetina, certo? A eritropoetina não vai agir nesse caso, tá bom? Então, nos mecanismos compensatórios da anemia, né, o que é que a gente viu? Que a gente pode alterar o nosso fluxo sanguíneo, débito cardíaco, através da
alteração cardiovascular, débito cardíaco, redistribuição do fluxo, melhorar a perfusão. Eu posso alterar aqui, na própria hemoglobina, eu posso alterar através da estímulo à produção, eritropoetina, e o aumento do 2,3-DPG, que vai desviar a curva de dissociação, fazendo com que haja uma maior liberação de oxigênio aos tecidos, né? E eu posso fazer o meu mecanismo compensatório metabólico, né? Fazendo maior extração de oxigênio, tá? Para compensar o que a redução na oferta. Bom, então, na anemia crônica, os pacientes eles podem ser poucos ou assintomáticos, né? Os sintomas eles vão surgir dependendo, né? Se você tem uma capacidade limitada para uma resposta compensatória, por exemplo, paciente que tem uma anemia e ele tem doença cardíaca ou respiratória, né? Ele não consegue fazer bem esse mecanismo compensatório, então ele é bem sintomático. Em situações onde você tem uma demanda aumentada de oxigênio, por exemplo, às vezes um paciente com anemia crônica, ele está pouco sintomático e de repente ele fica muito sintomático. Por quê? Porque ele está com um quadro infeccioso subjacente, ou ele está com um quadro de dor, febre, ou ele vai fazer um exercício que você tem uma demanda aumentada. Paradinho ele está bem, mas se ele for correr, né, fazer alguma forma de exercício maior, né, que aumente essa demanda, ele vai se tornar sintomático, né? Ou se você tem uma redução adicional na oferta de oxigênio, por exemplo, um paciente com anemia crônica, que ele perde sangue também, ele pode sangrar, pode ter um trauma, né? Ou que ele tem uma pneumonia, e aí a oferta também vai estar dificultada por conta desse incremento aí do sistema respiratório que não vai estar funcionando bem, né? Lembrar que os sintomas, eles são predominantes nos órgãos que mais utilizam oxigênio. Então, coração, né? Que mais? Cérebro, que mais? Músculos, né? Então, nesses órgãos, os sintomas vão ser muito predominantes, tá certo? Por quê? Porque lá a demanda de oxigênio é muito grande, tá certo? O miocárdio, por exemplo, ele já está no ápice ali da sua demanda de oxigênio. Por isso que o paciente cardíaco, ele tolera tão mal uma queda na hemoglobina, uma anemia, né? Porque ele já está no limite da sua extração de oxigênio. Bom, consequências da anemia, o que é que a gente tem? Uma oxigenação tecidual ruim, inadequada, né? Essas manifestações, elas podem ser originadas tanto pelos processos de compensação, né? Por exemplo, a palidez, ela é originada por redistribuição do fluxo sanguíneo. A estimulação cardiovascular, você tem taquicardia, sopros funcionais, né? Um paciente com anemia, por conta dessa hiperatividade cardíaca simpática, você pode auscultar um sopro cardíaco, né? E é o que a gente chama de sopro funcional, ele não é referente a doença nenhuma cardíaca, é por conta da hiperatividade. Os pacientes podem ter palpitação, tudo isso por conta da hiperatividade cardíaca. Podem ter dispneia de esforço, ortopneia, pelo aumento da função pulmonar, o aumento da produção da medula óssea, né, a eritropoese que está sendo estimulada, hiperproliferativa, você tem sensibilidade odor-óssea, principalmente em ossos longos, quando você palpa ossos longos, os pacientes referem uma maior sensibilidade. E vocês podem ter manifestações relacionadas à hipóxia tissular, por exemplo, como eu falei, músculos, né, cardíacos ou não, e cérebro, eles sofrem mais com anemia. Então, manifestações musculares, angina, os pacientes com anemia, eles podem ter angina, né, dor precordial, sem ter nenhum tipo de obstrução coronariana, é simplesmente pela diminuição do oxigênio. Podem ter claudicação intermitente por diminuição do fluxo dos membros, né? Podem ter câimbras, fadiga, fatigabilidade, as manifestações cerebrais, cefaleia,
falta de concentração, tontura, vertigem, insônia, tá? Isso tudo também pela má perfusão cerebral, ok? Bom, então, a decisão sobre transfundir diante de uma anemia, ela passa muito, gente, por tudo isso que a gente discutiu. Entender esses mecanismos compensatórios, entender quando os sintomas do paciente, eles são importantes, né? Vocês devem ser considerados, entender que aqueles sintomas ali, eles são relacionados a um mecanismo de compensação, né? E não somente porque o paciente está com má perfusão, tá certo? Então, essa decisão vai depender desses fatores, né? Do nível de hemoglobina, da presença de comorbidades, sintomas e presença de sangramento. Então, quando vocês forem começar a avaliar os seus pacientes, vocês vão ter que levar todo esse conjunto de fatores em consideração, né? E essa prática é o que tem de mais atual, né, no manuseio desses pacientes com sangramento. É o chamado, o Patient Blood Management, né, não sei se vocês já ouviram falar, mas é o manuseio do sangue dos pacientes com risco de sangramento ou com anemia, levando em consideração esses 3 pilares aí que são muito importantes. A compreensão dos mecanismos da anemia, principalmente dos mecanismos compensatórios, né? Isso para que a gente evite, minimize ao máximo erros iatrogênicos, né? Então, transfundir um paciente desnecessariamente é um erro iatrogênico grave, né? O uso racional da hemoterapia, a hemoterapia, ela é algo, assim, magnífico, que mudou a história da medicina, né? Muitas vidas são salvas com a hemoterapia, mas ela tem que ser usada racionalmente. Então, esses 3 pilares, eles devem fazer parte, né, da prática de vocês. E eu espero, assim, que compreender esses mecanismos compensatórios ajudem muito que ao longo da vida de vocês, vocês possam agir utilizando esses 3 pilares, tá certo? Então, na anemia, vocês vão muito se deparar com isso, o risco-benefício, tá? De um paciente com baixa hemoglobina, que tem um risco de todas aquelas repercussões que a gente viu, né? E a gente vê que o benefício de você transfundir um paciente que tem valores de hemoglobina maiores do que 9, 10, eles são muito pequenos, porque a gente viu que esses mecanismos que existem são perfeitamente aptos ali, né, para que o paciente ele possa suportar essa situação de anemia, certo? Claro que cada caso ele deve ser individualizado, mas de uma forma geral é isso. Abaixo de 6, 7, os pacientes toleram mal os mecanismos, né? Então, assim, mesmo com os mecanismos a todo vapor, eles toleram mal a anemia. E os pacientes acima ali de 9, 10, normalmente eles toleram bem, né? Não há, na grande maioria dos casos, casos excepcionais que você vai precisar, mas na grande maioria você não vai precisar intervir, porque eles vão ficar bem com todos esses mecanismos que a gente mostrou aqui, tá certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês, e aí eu fico aberta aqui aos questionamentos. Tá, deixa eu abrir aqui. Oi, pessoal. Sim, referência de nada, Jucá. Então. Professora, pela aula, excelente. Obrigada, querida. Deu para entender todo mundo aí? O que vocês quiserem perguntar alguma coisa? Professora, foi muito clara. Viu? Estou disponível aqui para responder. Eu tenho assim, bibliografia, é o livrinho de hematologia, que eu sempre esqueço o tratado de hematologia, né? A referência para estudar por ele. Tem um livrinho também, que é da OMS, ele não é tão novo, mas ele é bem bacana, essa parte de mecanismo compensatório, que eu posso passar para vocês, e outras literaturas também que eu tenho, eu posso passar
para alguém aí da turma, para vocês repassarem para os outros, tá bom? Professora, esse material da sua aula, o PDF, a senhora encaminha para a gente? Posso Pra encaminhar? Posso encaminhar? Pronto, muito bom esse material, muito didático. Que bom que vocês gostaram. Aí eu vou encaminhar alguém da turma, tem o líder, né? Passa um WhatsApp para mim, que eu encaminho uns PDFzinhos que eu tenho também, que ajuda para ler. Porque às vezes no livro, nos livros tem, mas tem pouca coisa, tem um pouquinho num, um pouquinho em outro, né? Certo, professora. O seu número está na apresentação? Eu sou a Érica, eu sou representante de sala. Érica, eu não sei se eu botei. Coloca no chat, professora, aí do lado. Oi, deixa eu anotar. Botar aqui, tá? Botar aqui no. Certo. Eu tenho que aprender a ficar com essa tela vendo vocês. Obrigada. Muito. Se não quiser colocar o telefone, professora, coloca o e-mail. Botar o e-mail, tá? Mas ninguém liga para a senhora, não, viu? Vai ser só os líderes mesmo. Ok, o e-mail tá aí, mas aí eu passo o material para vocês e vou deixar aí, eu deixo o PDF fica no EAD. Não muda. Fica no EAD. Não muda. A professora nos envia logo porque a prova é dia 1º, viu? Tá legal. Ok? Prazer, viu, pessoal? Até a próxima. A apresentação deu para passar toda direitinho, não deu nenhum problema não, né? Nenhum problema, foi zero problema hoje. Graças a Deus. Tchauzinho, bom dia para vocês, viu? Boa semana. Boa semana para a senhora, professora.